A Revolução Burguesa no Brasil. Mas e então, quem é o autor do livro? Vamos conhecer um pouco sobre Fernandes, que foi não só um sociólogo, como também antropólogo, escritor, político e professor brasileiro. Ele é considerado o patrono da sociologia brasileira e um dos intelectuais mais influentes do século XX. Ele também se destacou por sua sociologia crítica, que analisa as desigualdades e os conflitos sociais no Brasil e na América Latina. Ele também foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Agora vamos compreender a ideia central do capítulo 2 do livro, as implicações socioeconômicas da independência. Então, a ideia central deste capítulo é que a independência do Brasil foi um processo revolucionário no nível político, mas não no nível social e econômico. As elites brasileiras lutaram contra a dominação portuguesa, mas mantiveram o escravismo e o patrimonialismo como bases da sociedade colonial. O liberalismo foi absorvido de forma limitada e adaptada às condições internas, sem romper com os interesses do capital estrangeiro. A formação do Estado Nacional representou uma diversificação econômica, mas não autonomia em relação ao exterior. As tensões políticas entre os diferentes grupos e interesses envolvidos no processo de independência foram acomodadas e conciliadas pelas elites, impedindo a participação popular e a democratização da sociedade. Alguns exemplos dessas implicações foram a consolidação do poder da elite local. Após a independência, a elite local brasileira viu-se em uma posição mais forte para consolidar seu poder político e econômico. Isso resultou em uma maior centralização do poder nas mãos dessa elite e na perpetuação de desigualdades sociais e econômicas. Outro exemplo também são as mudanças na estrutura de classes. A independência provocou mudanças na estrutura de classes da sociedade brasileira. Novas oportunidades surgiram para indivíduos ambiciosos e empreendedores ascenderem socialmente, enquanto outras camadas da população, como os escravos e os trabalhadores rurais pobres, continuaram sendo marginalizados. Tivemos também o desenvolvimento de novas relações comerciais. A independência abriu novas oportunidades de comércio e negócios para a elite local. Isso vai resultar na expansão de atividades econômicas, como o cultivo de produtos agrícolas para exportação, que contribuíram para o crescimento econômico do país, embora muitas vezes à custa da exploração de mão de obra escrava. Houve também a manutenção da escravidão. Embora a independência tenha trazido mudanças significativas, a instituição da escravidão persistiu como uma parte central da economia brasileira. A elite dominante continuou a depender fortemente do trabalho escravo para sustentar suas atividades econômicas, o que perpetuou as injustiças sociais e econômicas na sociedade brasileira. Esses são alguns exemplos das implicações socioeconômicas da independência do Brasil, discutidas por Fernandes. Porém, eles demonstram como a independência não apenas alterou as estruturas de poder político, mas também teve um impacto profundo nas relações sociais e econômicas do país. O autor analisa as consequências da independência no Brasil para o desenvolvimento do capitalismo no país. Então, Fernandes destaca dois aspectos principais que influenciaram no processo de formação do capitalismo no Brasil: a absorção do liberalismo pelas elites e a expansão do mercado interno. Ele afirma que o liberalismo foi adotado de forma superficial e pragmática, sem alterar as relações de dominação e exploração existentes na sociedade. Além disso, o mercado interno foi ampliado pela expansão da produção agrícola voltada para a exportação, mas sem promover a industrialização e a diversificação econômica. Segundo Fernandes, esses fatores impediram que o Brasil realizasse uma revolução burguesa
nos moldes das nações europeias, que combinaram a transformação capitalista com a Revolução Nacional e Democrática. Ao contrário, o Brasil passou por uma revolução burguesa tardia e incompleta, que manteve as características de uma sociedade dependente e subdesenvolvida. Porque, segundo Fernandes, houve essas implicações. Então, vamos entender a partir do ponto de vista dele. Houve essas implicações porque ela alterou não só o fluxo de capitais, o mercado interno, a política liberal, como também o escravismo no Brasil. Ele argumenta que a independência foi um marco histórico que encerrou a era colonial e inaugurou a sociedade nacional, mas também manteve muitas das estruturas de desigualdades da ordem social anterior. Ele também faz uma análise de como as elites brasileiras lutaram contra a dominação portuguesa, mas não contra a sociedade colonial, e como elas se beneficiaram da exploração da grande lavoura e do patrimonialismo. Então, as principais consequências no pós-independência foram a formação de uma sociedade nacional, que rompeu com a ordem colonial e se integrou ao mercado mundial capitalista. Nós também tivemos a emergência de uma burguesia interna, que se aliou aos interesses do imperialismo e se beneficiou da exploração da grande lavoura e do trabalho escravo, como também a manutenção de uma estrutura social desigual e hierárquica, que excluiu os negros e os indígenas da cidadania e da participação política, como também a dificuldade de consolidar um regime democrático e liberal, que enfrentou resistências das elites oligárquicas e das forças populares. Visto isso, nós agradecemos.